Gente, mais uma vez, bom dia, meninos. Vamos iniciar então a aula sobre Revolução Russa. Na aula passada, a gente falou sobre a Primeira Guerra Mundial, falamos sobre os fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial, seus antecedentes. Capítulo. O capítulo 10. Eu acho que eu botei capítulo 10 porque estava marcado, né? Às vezes acontece essa diferença. Então, capítulo 10 tem a Primeira Guerra Mundial, mas também está indicando, pela Eleva, falar sobre a Revolução Russa, porque a Revolução Russa ela acontece durante a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, relembrando, ela começa em 1914 e ela vai até 1918. Em 1917 acontece a Revolução Russa. Então, para a gente falar sobre a Revolução Russa, está no contexto de Primeira Guerra Mundial. Tá, gente? Eu sei que às vezes acontece essa diferençazinha, né, de capítulo, de unidade, mas tá tudo no mesmo contexto, tá? Dá para depois a gente resolver essa dúvida. Bom, então a gente vai começar a falar sobre a Revolução Russa, mas rapidamente uma recapitulação sobre o que falamos semana passada. Nós falamos então que a tensão na Europa, né, entre as grandes potências industriais e imperialistas, né, claro, junto com as questões nacionalistas que estavam muito em voga no final do século XIX, as nações europeias, cada uma nação desejando ter seu próprio país, as questões nacionalistas se tornaram então um fator de muita tensão também, porque dentro da Europa você ainda tem os grandes impérios. Então você tem o Império Austro-Húngaro, da família dos Habsburgos, um império já decadente, mas que era um império enorme, porque ele reunia várias nacionalidades. Você tinha o Império Russo também, um império também muito decadente, que eu chamei até de gigante de pés de barro, só tinha tamanho, mas era o maior país, até hoje na Rússia é o maior país do mundo. Nessa época também já era enorme, com várias etnias, línguas, nações, culturas, religiões, também muitos deles querendo se tornar independentes. Temos o recém-formado Império Alemão, no século XIX também, a unificação alemã, já fazendo frente a um outro grande império, que é o Império Britânico, né? O maior império da época e da história. O maior império da história é o Império Britânico. E aí a Inglaterra começa a se ver um pouco ameaçada pela expansão da economia alemã, da influência alemã e principalmente pela expansão do militarismo alemão. Então, tem a questão da França, você deve lembrar, né, que a França tinha um rancor muito forte contra a Alemanha, justamente durante a Guerra Franco-Prussiana, porque aí a França ela perde território, o reinado do imperador Napoleão III acaba ali, eles perdem território, a Alsácia-Lorena, que é uma questão muito delicada até hoje para os franceses e alemães. Eu fico pensando no cara que nasce na Alsácia ou na Lorena e o cara não sabe se é alemão, se é francês, muda toda hora. E os franceses queriam qualquer motivo para se vingar dos alemães. Essas questões, então, estavam uma tensão muito forte, porque as potências estavam comprando, utilizando o dinheiro da indústria, da exploração imperialista da África e da Ásia, estavam usando toda essa riqueza para montar seus exércitos, a sua indústria bélica, a sua marinha. Ágata, a França perdeu dinheiro também. Quando você perde território, um território que a Alsácia-Lorena ela era um território estratégico, porque o subsolo era rico em minério de ferro e carvão mineral, essenciais para a indústria. Então, a gente pode dizer que a França perdeu dinheiro, sim, porque afetou a indústria francesa. Então, a disputa por matéria-prima, a disputa por combustível é um dos fatores que leva a essa guerra, né? A Primeira Guerra Mundial. E, de certa maneira, influencia também a Segunda Guerra Mundial. Tá? Beleza, Agatha. Então, nesse contexto, o que vai
só faltava uma fagulha, né? E fora, esqueci de dizer também, né? A gente tem que lembrar das alianças secretas entre essas nações. Já desde o século XIX, o ministro da Prússia, o Otto von Bismarck, né? Um gênio da política, militarista, expansionista, ele já planejava fazer umas alianças secretas, né? Tirando para fazer frente à França. Ele chegou até mesmo a pensar em chamar a Rússia para alinhar-se com ele, mas aí a Rússia ela tende mais à Inglaterra e à França. Então, no meio dessa tensão toda, surge dois blocos de aliança. O primeiro bloco de aliança é a Tríplice Aliança, é a união da Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, recém-unificada também. Do outro lado, forma-se então a Tríplice Entente, ou Entente Cordiale, porque são três inimigos que nunca se deram bem, mas diante da ameaça alemã, eles se unem, a Inglaterra, França e Rússia. João, o que a sua frase significa, João? João Lira? Tá, beleza. Eu acho que você mandou para alguém errado. Valeu, cara, tudo bem. Acontece. Mas cuidado com o que publica aí, cara. Aí todo mundo vai ver. Tudo bem, gente. Então, só faltava uma fagulha. Que fagulha é essa, gente? Eu gosto dessa série. Essa série tem vários defeitos, Peaky Blinders, mas eu gosto. Desliga o cérebro e vai. Eu só acho engraçado que eles são muito limpinhos, né? Eles são muito limpinhos andando naquelas ruas nojentas da Inglaterra, Birmingham. É bom que vocês vejam essa série Peaky Blinders. Ela falta lama na roupa, é isso mesmo. Eles são muito elegantes. Mas o Peaky Blinders ele é bom para mostrar como era a vida, né, durante nos bairros industriais, aquela cidade onde eles vivem, que é a cidade de Birmingham, a cidade industrial, ela é exemplo claro assim da diferença social, da exploração social, da miséria em que a classe trabalhadora fala, porque ele lutou na Primeira Guerra, bem no começo do século XX, né? É isso mesmo. Ótima série. E Birmingham é o berço do heavy metal. Black Sabbath surgiu em Birmingham. Tem tudo a ver. Bom, gente, aí então, o que foi o estalo que fez a Primeira Guerra Mundial explodir? Foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era o futuro herdeiro do trono austro-húngaro. E, infelizmente, ele acaba sendo assassinado por um terrorista sérvio. Né? Por mais que o governo sérvio desconhecesse a manobra para assassiná-lo, o governo não participou, o governo sérvio não participou. A gente deve lembrar que o arquiduque Francisco Ferdinando estava visitando a Bósnia-Herzegovina, que na cidade de Sarajevo, que é uma cidade que tinha sido anexada ao Império Austro-Húngaro. Ele foi lá numa visita para mostrar boa vontade do Império com a população local. Ele acaba sendo assassinado, um complô envolvendo a chamada Mão Negra, que era o movimento nacionalista sérvio. Ele é assassinado e então, como um pretexto da Áustria-Hungria, a Áustria-Hungria dá um ultimato à Sérvia e ameaça invadir a Sérvia se ela não se render, admitir a culpa e se render incondicionalmente. Os sérvios chamam então a Áustria-Hungria então para a guerra também, que eles também não são um povo fácil, um povo guerreiro também, um povo com sangue nos olhos. A Áustria-Hungria então invade a Sérvia, só que a Sérvia era aliada da Rússia. A gente deve lembrar que eu falei que qual era o interesse da Rússia auxiliando a Sérvia? Existia a questão do pan-eslavismo, os sérvios, os croatas, os poloneses e os russos são eslavos, né, da etnia eslava. Então, aquela ideia de que os eslavos deveriam todos se unir como irmãos. E a Rússia tinha a ideia de transformar a Sérvia num país chamado Grande Sérvia, unindo os povos de cultura eslava ali naquela região, mas permitindo principalmente uma saída para o Mar Quente para a Rússia. A Rússia só tinha duas saídas na Europa: o Ártico, no norte do Atlântico Norte, que congela durante o inverno, e a saída pelo Mar Negro, que conecta com o Mar Mediterrâneo. Porém, após a derrota da Rússia contra a Turquia, auxiliada pela Inglaterra e França na guerra
Esqueci o nome da guerra de novo. A guerra entre os turcos contra os russos. Os russos acabam perdendo espaço na região para os turcos. Os turcos, então, bloqueiam a saída pelo Mar Negro. Bloqueiam o Estreito de Dardanelos para os russos. Então, o interesse dos russos era estratégico também, auxiliando a Rússia, a Sérvia. A Rússia, então, declara a guerra à Sérvia, à Áustria-Hungria. Então, vamos lá. A Áustria declara guerra à Sérvia. A Rússia, aliada da Sérvia, declara guerra à Áustria-Hungria. A Alemanha, aliada da Áustria-Hungria, declara guerra à Rússia. A França, que é aliada da Rússia, não é uma guerra russo-turca, não tem esse nome. É da região é uma região que hoje pertence. Ai, caramba, agora eu não lembro. Eu acho que hoje pertence à Ucrânia. E a Rússia pegou de novo, cara. A Rússia do Vladimir Putin, essa região é tão importante para a Rússia, para você ver que a Rússia perdeu para os turcos, depois ela retoma, né, durante a União Soviética. Aí a Ucrânia se torna independente da União Soviética, vira um país independente. A Rússia vai lá de novo, já com o Putin, Vladimir Putin, e toma. Só que agora me escapou o nome dessa região. Depois eu lembro, né? Mas fica aí esse ganchinho para depois a gente procurar. Está na ponta da minha língua. Então, voltando aqui. A França, então, que precisava de uma desculpa, então, para se vingar da Alemanha, compra a briga da Rússia e declara guerra à Alemanha. A Alemanha, então, para invadir a França, ela acaba passando pelo território da Bélgica. A Bélgica nega dar acesso à Alemanha. A Alemanha não quer nem saber, passa que nem um rolo compressor sobre a Bélgica. A Inglaterra, que era aliada tanto da França quanto da Rússia, ficou com o pé atrás. Ela não queria tanto entrar na guerra, não. Ela não entra logo de cara. Mas quando a Bélgica é invadida, a Inglaterra compra a briga da Bélgica e fica do lado da França. Aí entra, e aí então a guerra está formada. Essa é a primeira fase, então, da Primeira Guerra Mundial, 1914. Já no final do ano, né? Já para novembro, ela é o que a gente chama de guerra de movimento, é a primeira fase. Ela vai até 1900 até o ano seguinte. Só que vamos tentar entender um pouco do pensamento dos caras da época. O século XX, comecinho do século XX, ainda tem muito cara de século XIX. Então, muito dos generais, dos estrategistas que vão participar da Primeira Guerra Mundial, esses caras têm um pensamento meio ainda da época das guerras do Napoleão Bonaparte, né, de marchar, de tomar território, mas principalmente através de marcha. Você vai combatendo o inimigo, vai fazendo o inimigo recuar e vai tomando o território dele. Só que no começo do século XX já temos inovações tecnológicas muito importantes, como a metralhadora, né, a Arma Gatling, aquela metralhadora, né, o cara bota lá o tripé, senta e vai metralhando. Então, imagine só, você está marchando com seu exército, do outro lado da fronteira tem o inimigo com suas metralhadoras, seus canhões. Então, como é que se marcha contra isso? Troca-se tiro, mas se faz aquela trincheira, se cava a trincheira. Então, a trincheira. E eu falei também na aula passada de uma invenção que a gente lembra pouco, mas que é o arame farpado. O arame farpado vai ser um pesadelo na Primeira Guerra Mundial. Porque imagine só, os soldados correndo para tomar o território inimigo e se deparam com o arame farpado. Né? E o arame farpado, o cara tenta por lá, correr, acaba se enrolando naquele arame farpado, vira alvo fácil para a metralhadora. Tem até uma foto, assim, se vocês procurar na internet, tem uma foto até bem emblemática, que é um soldado da Primeira Guerra Mundial, ele preso, enrolado no arame farpado, e ele cortado ao meio pelo tiro da metralhadora. Então, os caras, para se protegerem dos tiros da metralhadora e dos canhões, mas principalmente da metralhadora, eles começam a cavar as trincheiras. Então,
de 1915 até o começo de 1918, praticamente, a guerra fica parada. É a chamada Guerra de Trincheiras. Ninguém avança, ninguém consegue avançar. E aí, então, as trincheiras começam a se alargar, a se estender por quilômetros, começa a criar um verdadeiro formigueiro. Aí os caras vão cavando trincheiras, o tempo vai passando, começa então a guerra na primavera, verão, o tempo vai passando, chega o inverno, chega a chuva, neve, e o principal assassino da Primeira Guerra Mundial, além das armas de guerra muito tecnológicas, né, como o rifle de vários tiros, canhões cada vez piores, e a metralhadora, a inserção também da utilização de gás tóxico, o principal é o frio. Mais tarde, a fome, a falta de remédios, a proliferação de doenças como a cólera, porque você não tem água potável, porque os caras estão presos naquelas trincheiras, trocando tiro dia e noite. Vai ter até um caso interessante que no final do primeiro ano de guerra, né, já em dezembro, na noite de Natal, soldados alemães e austríacos começaram a fazer amizade com soldados franceses e ingleses. Eles fizeram um armistício. É claro, sem que os superiores soubessem. Eles chegaram a confraternizar, a trocar cigarro, chocolate, comida, jogarem futebol. Quando os superiores souberam, meu irmão, os caras ficaram com muita raiva, voltaram então à guerra. Né? Só foi uma... Para você ver como a Primeira Guerra Mundial é muito estúpida, né? A classe dominante, os governantes estimulavam, né, a guerra, o sentimento de nacionalismo, de ufanismo, o ódio contra o inimigo, mas era uma coisa assim que não fazia sentido, né? Os caras estavam indo para a guerra pelo quê? Por interesse da alta burguesia, interesse de generais, interesse de políticos. Tem uma frase que é muito interessante, que é assim: o que é a guerra? A guerra são jovens que não se conhecem se matando em nome de velhos que se conhecem muito bem e que não teriam coragem de se matar, né? De matar o outro. Então isso é a guerra. E a Primeira Guerra Mundial é muito isso. Então, gente, no fronte ocidental fica lá estacionadas tropas inglesas e francesas contra as tropas alemãs e austríacas, e tem o outro fronte também, porque tanto a Áustria-Hungria quanto a Alemanha, elas estão no meio da Europa. Então, eles têm dois frontes: o fronte ocidental contra a Inglaterra e França e o outro fronte contra a Rússia. A Rússia, então, que é o que já vamos entrar agora sobre a Revolução Russa, a gente tem que falar sobre o que é a Rússia, né? O que fez ela entrar. A Rússia, então, é um país atrasadíssimo da Europa, um país ainda praticamente feudal. Em 1863, eu acredito, se eu não estiver enganado, acho até antes, 1925, foi abolido na Rússia a servidão. Vejam bem, a servidão, que é aquilo que vocês aprenderam na escola, que era o regime de trabalho forçado da Idade Média e que já tinha sido totalmente abolido na maior parte da Europa, tanto pela Revolução Francesa quanto pelas invasões napoleônicas. O Napoleão Bonaparte, quando invadia os territórios, né, ele também levava os valores da Revolução Francesa e acabava com a servidão e proibia a servidão. Já a Rússia não, a Rússia demorou muito a abolir a servidão e mesmo assim, abolindo na lei, de fato continuava até o começo do século XX. Então a Rússia era um país agrícola, em sua maior parte do tempo, na sua totalidade. Digamos que 90% da população russa vivia no campo, eram compostos por esses camponeses explorados, ignorantes, sem acesso à educação, utilizando técnicas rudimentares e muito atrasadas de plantio, de colheita. Então, a produtividade russa era muito baixa, apesar da montanha de alimentos que eles produziam, porque a Rússia era gigantesca. Ela é gigantesca. Tinha uma mão de obra enorme, porque a maior população da Europa da época, e eu acho que até hoje, é da Rússia. Então, a Rússia tinha uma população gigante, um território gigantesco, só que atrasada. Então, a partir do século XIX é que vai surgir
nas grandes cidades como São Petersburgo, Moscou, vão surgir núcleos urbanísticos e industriais, onde surgem as grandes indústrias. E as indústrias russas são interessantes, porque elas não são aquela indústria típica da Inglaterra, com mão de obra barata. É uma indústria gigantesca, são indústrias monstruosas, com mão de obra mão de obra com educação, com mão de obra, não uma mão de obra descartável, barata, mas técnica. A Rússia vai se destacar nessas indústrias, apesar de serem poucas, mas por ter uma indústria de precisão, uma indústria de alta tecnologia. Então, era uma indústria que fabricava as peças para as indústrias, as outras indústrias. Então, você vê, os caras tinham que ter uma precisão milimétrica, né? Perfeita. Então, você tinha uma mão de obra muito avançada, alta tecnologia aplicada, porém, a maior parte da população ignorante, analfabeta, vivendo ainda sob regime de servidão, sendo explorada por donos de terra. Enquanto que nesses grandes centros urbanos você tem já uma burguesia ligada ao capital britânico e francês. Isso é importante. Por isso que a Rússia, por mais que não gostasse da Inglaterra e da França, a Rússia ela era aliada na Primeira Guerra Mundial, porque muito do capital na construção de ferrovias, de indústria, era capital inglês e francês. A Rússia tinha, e até hoje, né, acho que a maior rede ferroviária do mundo, a Transiberiana, liga Moscou até Vladivostok, no Mar do Japão. É uma viagem enorme, longa, mas que foi com capital inglês e francês que foi construída. Então, por mais que a Rússia fosse um país extremamente atrasado, agrícola, praticamente feudal ainda, nos grandes centros urbanos você tem essas grandes indústrias. E aí surge um proletariado russo, surge o Partido Social Democrata Russo nessa época. Então, vamos falar um pouco sobre comunismo. Acho que já falamos disso aqui em outra aula, sobre comunismo, né? Sobre a ideia do Karl Marx. A gente deve lembrar que o Karl Marx e o Friedrich Engels são os idealizadores, né, do chamado socialismo científico, porque eles não concordavam com aqueles socialistas da época que eles achavam que eram ingênuos, né? Que eles acreditavam que dava para você minimizar a exploração através da consciência do patrão, que você poderia reformar o capitalismo. O Karl Marx e o Engels não acreditam em nada disso. Eles acreditavam que a única forma do proletariado ter uma vida melhor era destruindo o capitalismo. O capitalismo, como qualquer outro sistema econômico, né, um modo de produção, como eles falam, ele entraria em colapso por suas próprias contradições inerentes, né? Então, a luta de classes, a luta entre o proletariado e a burguesia ia levar à destruição do capitalismo. Mas o Karl Marx e o Engels, eles idealizavam que essa revolução ocorreria fatalmente em países de capitalismo avançado, tipo Inglaterra, Estados Unidos, principalmente a Alemanha. Eles apostavam muito na própria Alemanha. Mas, curiosamente, a revolução não acontece nesses países de capitalismo avançado. Pelo contrário, o capitalismo entra em crise, ele se renova, se reinventa e volta mais forte. Mas onde é que o socialismo vai acontecer? Justamente onde os caras menos acreditavam que ia acontecer, que é na Rússia. Porque eles acreditavam que a Rússia era assim, tão atrasada que os caras nem cogitavam revolução ali, que vai contra as ideias do Karl Marx. Então, para acontecer a revolução na Rússia, os caras acreditavam, primeiro, a Rússia tem que se tornar um país capitalista, né? Primeiro tem que ter uma burguesia e um proletariado. Porra, nem isso ela tem. A maior parte são camponeses. Então, quando a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, ela entra do lado da Inglaterra e a França, ela tem um armamento ruim, né? Um armamento ultrapassado, ela não conhece novas técnicas de combate como a Alemanha conhecia. A Alemanha, desde a Guerra Franco-Prussiana, né? A Prússia tinha técnicas avançadas, modernas de guerra. A Rússia era tão atrasada que tem um caso interessante. Quando os russos
eles vencem uma batalha contra os austríacos, eles tomam um veículo de guerra, né, que era um calhambeque, né, um carro com umas placas de metal, uma torre com canhãozinho, e aí ninguém sabia dirigir. Imagina só, até os altos oficiais da Rússia não sabiam dirigir a porra do carro. Os caras tiveram que amarrar o carro em cavalos e puxar o carro como se fosse uma carroça, porque ninguém sabia dirigir. Então a gente vê o quanto a Rússia era atrasada, não tinha armamento para todos os soldados. A única vantagem da Rússia é a enormidade do exército russo. Tinha casos que os caras não tinham armamento suficiente, os soldados iam marchando, segurando o cabo de vassoura, e torciam para o soldado, o colega, morrer para pegar o rifle dele. E muitas das vezes esse rifle que não tinha nem munição. Então, os austríacos e os alemães contavam que no fronte oriental, eles matavam soldados russos e não acabava. Eles achavam que isso é um pesadelo, não acaba os russos. Os russos só iam para a guerra para morrer. É o típico carne de canhão, ou bucha de canhão. Os caras pegam toda aquela massa e vai jogando, né? E vai jogando. E forçando sempre mais os russos indo para a guerra, marchando para a morte iminente. Então, é muito chato. Uma vez eu peguei um livro de Primeira Guerra Mundial, eu achei muito chato. O historiador narrando os combates na Primeira Guerra Mundial. Você fica com raiva, porque é muita burrice de ambos os lados. Os generais, os estrategistas só imaginavam o quê? Avançar a todo custo, independente das baixas, avançar sempre. E não importavam com a quantidade de mortos. Os caras não pensavam nem em trocar de estratégia. E simplesmente insistiam nos mesmos erros. Isso de ambos os lados, mas principalmente da Rússia e da Áustria, que eram os mais atrasados. Nisso, né? Então, o que é vamos falar um pouco sobre quem governava a Rússia, né? Por que a Rússia era tão atrasada? A Rússia tinha uma monarquia absolutista ainda. Então você vê, a gente está usando termos de coisa que vocês aprenderam, sei lá, no ano passado. Tão atrasada que a Rússia, né? A gente está falando aqui de servidão, de monarquia absolutista. O czar, que era o título, né, do imperador russo, Nicolau Romanov II, era um governante autocrático. No começo do século, ele até tinha feito umas mudanças, ele estava com um projeto de liberalismo, né, de introdução do liberalismo na Rússia, ou seja, de ter um governo mais liberal, com maior participação política, né, do parlamento, que é chamada de Duma. Só que era tudo letra morta, né? O imperador ele continuava governando com um punho de ferro. Em 1905, os interesses imperialistas russos esbarram com os interesses imperialistas do Império Japonês também, lá na China, na região da Manchúria, noroeste da China, uma região riquíssima em petróleo, gás natural, carvão, ferro. E é claro que o Japão, que não tinha nada disso, mas precisando alimentar uma indústria poderosa, que era a indústria japonesa, estava de olho nessas riquezas. E então ele entra em guerra com a Rússia, disputando a Manchúria. É a Guerra Russo-Japonesa de 1905. Os ocidentais consideravam os outros povos inferiores, né? Os amarelos, os asiáticos inferiores. Então os russos olhavam para aqueles baixinhos de 1,50 m, que eram os japoneses, e olhavam com desdém. Mas aí o Japão se destaca na guerra, né, brilhantemente. O Japão consegue vencer de lavada a Rússia, dá uma surra na Rússia. É a primeira vez que uma nação europeia, né, branca, superior, é derrotada por uma nação não branca, né, por asiáticos. E meio que isso dá uma esperança para os asiáticos se livrarem do imperialismo europeu. Então, os russos levam essa surra não somente pela vantagem tecnológica, da bravura japonesa, né, que foi superior à dos russos, mas também por aquilo que eu falei. Não tinha como o Império Russo enviar ajuda, reforços contra os japoneses, porque foi justamente uma época que a Rússia meio que estava isolada. Tanto enviar tropas pela Transiberiana era impossível porque estava congelado, a estrada de ferro estava parada, quanto
por navio, né? Então, isso ajuda a explicar a derrota. A economia russa, que já era ruim, né, muito atrasada, muito agrícola ainda, com técnicas muito ultrapassadas, a economia russa desaba com essa guerra, porque a Rússia gastou muito dinheiro, pegou muito dinheiro emprestado, obviamente com Inglaterra e França. Com a derrota para o Japão, a Rússia desaba, ela fica numa pindaíba desgraçada. Então, nas cidades começa a surgir falta de alimento, né? As pessoas começam a passar fome. E tem um chamado episódio conhecido como Domingo Sangrento, onde a população, homens, mulheres, mas principalmente velhos e crianças e mulheres, vão para frente do palácio do imperador pedir pão. Na humildade, né, na inocência, na ingenuidade do povo turco, perdão, do povo russo, os russos, a religião deles é a religião cristã ortodoxa. Isso, Ágata, mataram geral. Os russos, eles, por serem ortodoxos, eles não reconhecem a autoridade do Papa Romano. Quem é o chefe da Igreja Ortodoxa na Rússia é o imperador russo, né, o czar. Então, eles veem o imperador como enviado de Deus, né? Eles veem o imperador como um paizinho. Eles chamavam o imperador de paizinho. Na religiosidade russa, era muito comum as famílias terem chamados ícones, que geralmente eram pinturas feitas de pinturas assim, feitas em larga escala por artesãos, e ao lado do ícone, né, que geralmente era a figura de Cristo, de Nossa Senhora, de algum santo popular da Rússia, sempre tem um retrato, uma foto do imperador. Os caras acendiam vela para o imperador como se ele fosse um santo. O imperador manda, então, abrir fogo, o exército abrir fogo contra aquela massa de pessoas que estavam apenas pedindo pão, né? Não era nada demais. Então, quando tem esse massacre do Domingo Sangrento, você deve conhecer uma música do U2 chamada Sunday Bloody Sunday, que na verdade o U2 está contando a história do outro Domingo Sangrento, que é quando o Império Britânico também faz a mesma coisa. Ele sufoca uma, uma manifestação de irlandeses na Irlanda do Norte. É também chamado de Domingo Sangrento. Mas esse Domingo Sangrento teve um lado, digamos, positivo para os russos. Meio que eles se tocaram que o imperador não era o paizinho amoroso que eles conheciam, e sim um déspota que estava nem aí para o povo, vivia no luxo enquanto a população passava fome, e mandava a sua população, principalmente os homens jovens, serem sacrificados numa guerra que não fazia sentido para os russos comuns. Eles iam em lealdade ao imperador. Gente, eu falei pra caramba, mas não foi o suficiente para falar sobre o que vai provocar a Revolução Russa. Ainda temos 4 minutos. Eu vou só fechar aqui o chat rapidinho para tirar foto, que essa aqui é a nossa... Eu sempre esqueço de tirar foto. Desculpa eu interromper rapidinho nosso encontro, mas vocês podem fazer pergunta no chat que eu já respondo se vocês tiverem alguma coisa, se vocês leram a apostila. Alguma dúvida até aqui? Bom, gente, então, só para a gente fechar rapidinho aqui sobre... sim, vamos fazer o seguinte, a nossa matéria da avaliação será imperialismos, tá? Imperialismos em geral e Primeira Guerra Mundial, tá bom? Beleza? Então, só para a gente fechar aqui, vamos falar rapidinho sobre o movimento operário russo, né? Que eu falei que nas grandes cidades surge um movimento nessas grandes empresas, nessas grandes indústrias. Surge o Partido Social Democrata Russo, e dentro desse Partido Social Democrata Russo tinha uma disputa ideológica, tinha uma discussão ideológica,
que era sobre como fazer a revolução na Rússia. Então, surgem dois partidos, os mencheviques e os bolcheviques. Guardem esse nome. Os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, eles eram a ala mais, digamos, moderada. Né? Eles eram socialistas também, acreditavam, defendiam as ideias do Karl Marx, defendiam a revolução. Só que os mencheviques, eles eram mais moderados. Eles acreditavam que a revolução viria de maneira gradual, através de conquistas democráticas, através de participação popular, através do voto. Eles acreditavam que através do jogo democrático dava para você mudar alguma coisa na Rússia. Então, os mencheviques, eles primeiro acreditavam que aquela ideia do Karl Marx, né, que primeiro deveria a Rússia se tornar um país capitalista de verdade, né, uma democracia parlamentarista. Então, primeiro eles acreditavam, primeiro a gente conquista isso. A Rússia ainda é muito atrasada, a maior parte da população é campesina, não é proletário das cidades. A gente deve lembrar que o Marx achava que a revolução se daria pelo proletariado e não pelos campesinos, né? Pelos servos camponeses, chamados mujiques. Guarda esse nome, mujik. É o nome como se eram chamados camponeses da Rússia, desdentados, mal alimentados, muito pobres, sem educação, analfabetos. Então, os mencheviques não esperavam qualquer coisa do campesinato. Eles apostavam as fichas no proletariado. Só que o proletariado pequeno, ainda desorganizado, então eles achavam que quando a Rússia se tornar um país industrial, um país capitalista de verdade, aí sim a gente pode falar em revolução. Do outro lado tinha os caras mais radicais, os bolcheviques. Os bolcheviques, então, era a ala mais radical. Esses caras acreditavam que não tinha que se esperar nada, não tinha que fazer coisa alguma. Né? Tinha que partir para a porrada. Beleza, Agatha, já vou terminar aqui. Então, só para fechar, os bolcheviques acreditavam que tinha que partir para a revolução armada de imediato. Nada de fazer aliança com burguesia, com liberais, nada disso. Tinha que partir para a porrada. Tá? Então, gente, vamos fechar por aqui. Na semana que vem a gente continua a Revolução Russa, tá? De verdade, e a gente fecha o assunto sobre Primeira Guerra Mundial, falar como acontece o finalzinho da guerra. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Cuidem-se, descansem também, aproveitem. Obrigado pelas suas palavras, tá, meninos? Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.